Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta, tá? Nesse vídeo eu vou conversar com vocês sobre o esquema de pirâmide financeira, certo? E para que vocês possam entender como é que funciona esse esquema econômico, que na verdade é um esquema que é um atentado, é considerado um crime à economia popular, tá? Então, como é que funciona esse esquema? Tu vai fazer um determinado investimento, por exemplo, tu vai investir aí R$ 2.000, né? E aí tu vai ter da empresa a promessa de um retorno alto sem necessidade de vendas de produtos. Ou pode até ter a venda de produtos apenas para camuflar o esquema de pirâmide financeira, certo? Porque o produto ele não é a principal fonte de renda, ou seja, a fonte de renda que mantém o esquema. Então, o lucro, na verdade, ele será proveniente da indicação de pessoas para fazer parte do grupo, certo? Tu vai recrutar novas pessoas para que essas pessoas investam, e aí o que as pessoas investiram, parte do que as pessoas investiram no esquema, vai para tu. Então, segundo a Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, que é do Ministério da Justiça, esses ganhos elevados em curto prazo e que dificilmente se veem em investimentos tradicionais, porque quando tu vai investir tradicionalmente em um negócio, sabemos que o retorno demora, o resultado demora, até que tu venha, até que tu venha tirar daquele negócio o que tu investiu e o lucro, isso demora, é um processo demorado. Então, esses ganhos elevados em curto prazo, onde tu vai captar pessoas, tu não precisa vender produtos, isso aí é considerado um crime, segundo a Secretaria Nacional do Consumidor. Isso é considerado um crime contra a economia popular. E isso vai gerar perdas financeiras aos envolvidos, não aos que começaram, aos que iniciaram. A cabeça do esquema não vai ter um prejuízo financeiro, mas aqueles que irão entrar por último vão sofrer um prejuízo financeiro. Aí você me pergunta, Carla, por que o termo pirâmide? Por que esse nome? Esse nome, minha gente, ele vem da estrutura como o esquema é organizado. A pessoa no topo, ela é a primeira a investir, ela é a primeira a dar início ao negócio, certo? Então, o que é que acontece? Ela vai recrutar novas pessoas que também terão a obrigação de continuar com o investimento, de continuar com o processo de vendas ou de investimento, ou enfim, quando eu falo vendas, é de uma venda para camuflar o que de fato existe por trás. E aí isso vai formar vários níveis, ou seja, cadeias, sempre com um novo degrau. Então, nesses casos, os pagamentos dos investidores, né, dos investidores iniciais, vêm das aplicações feitas pelos novos membros. Então, os novos membros é que vai segurar quem veio a priori, né? Então, o que é que vai acontecer? Em algum momento, a cadeia ela será rompida. Os valores recebidos dos novos recrutados não vão ser suficientes para pagar os membros mais antigos, né? Os membros que veio depois, e aí os pagamentos eles começam a atrasar, até o momento em que esse pagamento para de ocorrer. E aí isso vai acarretar prejuízo para os participantes. Então, existem sistemas bem elaborados, né, nesse tal de esquema de pirâmide financeira que simula a venda de produtos. Mas há também sistemas mais simples, nos quais sequer há produtos comercializados. Ou até pode até ter produtos para ser comercializados, mas esse produto ele não vai ter nenhuma relevância para o negócio, como foi o caso da Telex Free, né? O incentivo à adesão de novas pessoas, ao recrutamento de novas pessoas, é a principal fonte de renda do participante. Então, minha gente, muitas pessoas acreditam
que a definição de pirâmide financeira é o fato de não existir um produto associado, né? Como no exemplo que eu citei, da Telex Free, né? A Telex Free tem um produto, mas mal se ouvia falar no produto, né? O que a ênfase maior era no recrutamento, na capacitação, na captação de novas pessoas para investir, certo? Então, assim, a definição de pirâmide financeira, ela não é tão simples assim. Não é só a questão de tipo, não tem um produto, é pirâmide, sabe? A empresa, ela pode ter um produto e pode ser pirâmide, certo? O conceito, ela vai muito além. O conceito vai muito além. Ele diz respeito, não é a questão de ter produto ou não ter produto, mas a principal fonte de remuneração e não a única fonte de remuneração. Então, na prática, o que é que isso significa? Isso significa que a empresa, ela pode até ter produtos dentro do negócio para camuflar. Mas se esses produtos não forem a principal fonte de renda, o que é que vai existir? Uma pirâmide disfarçada, certo? Então, vamos entender isso melhor na prática, né? Porque, assim, partindo para a prática, a gente consegue assimilar melhor, certo? Então, veja só, eu fiz um esquema aqui para que vocês possam entender. Aqui é o meu round 1, certo? Aqui é o topo. Topo 1. Eu tenho seis investidores. Vejam aqui, ó. Tenho 6 investidores. Então, o que é que acontece? Cada um desses 6 investidores vão ter que recrutar, cada um deles vão ter que recrutar 6 novos investidores, que vai dar um total de 36, certo? Então, cada um desses 36 investidores vão ter que recrutar, cada um deles, mais 6 investidores, que vai dar um total de 216 investidores. Então, cada um desses 216 investidores vão ter que recrutar mais 6 investidores. Então, isso vai dar um total de 1.296 investidores, certo? E assim por diante, cada um desses 1.296 investidores, cada um deles vão ter que captar mais 6 investidores, que vai dar um total de 7.776 investidores. E assim por diante. Esse é o processo que tem que ser feito para que a pirâmide permaneça de pé. Só que vai chegar um momento, como aqui, ó, a base aqui da pirâmide, já tem quantos investidores? 2 bilhões 176 milhões 782.336 investidores, onde cada um desses vão ter que recrutar mais 6, certo? Para que o negócio continue a caminhar, continue a dar certo. Então vejam que isso aqui é surreal. Isso aqui é surreal. Vai chegar um momento que a numeração de investidores não vai ser suficiente para pagar os demais, os que vieram antes. E aí é quando o negócio desmorona. Para você entender, para entender melhor. Vejam bem, eu fiz um outro esqueminha aqui. Aqui está você, certo? Você investiu no negócio R$50, tá? Você investiu 50 e recrutou 10 pessoas. 10 pessoas para investir mais R$50. Então, essas 10 pessoas que você captou, cada uma delas investindo R$50, vai dar um total de R$500. Então, o que é que vai acontecer? Né? Esses R$500 serão divididos por 2. E aí a gente vai ter 250 e 250. Então, R$250 vai para você que captou esses 10, que recrutou esses 10. E os outros 250 vai ser dividido da seguinte forma. 1/3 desses outros 250 vai para quem indicou você. Ou seja, 1/3 vai dar de 250, vai dar R$167. Então, 1/3 desses 250 vai para quem indicou você, tá? E 1/6 desses 250, que dá um total de R$83,
vai para quem está acima de quem indicou você, certo? Então, isso é um processo contínuo. E para que o esquema venha a dar certo, cada um desses 10 aqui, certo? Vai ter que captar mais 10 pessoas, que vai dar um total de quantos novos investidores? Vai dar um total de 100 investidores. Se eu tenho aqui 10 e cada um desses 10 recrutam mais 10 investidores, então 10 vezes 10 vai dar quanto? 100. Então eu já vou ter que ter aí mais 100 investidores para que esse processo seja contínuo, sem prejuízo. Aí vai chegar um momento, como a gente viu nesse esquema aqui, que vai ter que ter tanto investidor na base para dar conta dos demais, que vai ser impossível ter tantos investidores assim. E aí o que é que acontece? O negócio desmorona. Então, minha gente, praticamente é isso, tá? Pirâmide financeira vem sendo muito confundida com marketing multinível, né? Que é o marketing de rede. No próximo vídeo, eu vou conversar com vocês sobre o marketing multinível, para que vocês possam entender a diferença do esquema de pirâmide financeira e do marketing multinível, né? Onde ambos estão sendo bem confundidos na atualidade. Bem, espero que vocês tenham entendido, mas se caso tenha ficado alguma dúvida com relação a esse esquema, e que é bastante perigoso e que atualmente está sendo bastante usado, e a gente precisa ter muito cuidado, né, em entrar num negócio desse, porque quem está lá no topo, beleza, não vai ter prejuízo. Mas se tu está lá na base, né, se tu está lá entre os últimos que entraram, tu vai ter um prejuízo imenso, certo? Então, bastante cuidado com esse tipo de esquema. Quiser entrar em contato comigo para maiores informações, para tirar dúvida, entre em contato através do link do meu Facebook. O mesmo vai estar aqui embaixo, certo? No comentário do vídeo. Vou deixar também no comentário do vídeo o link dos meus 2 blogs, que não é falando sobre economia nem nada do tipo, mas é falando sobre relacionamentos, certo? O outro é falando sobre os mais variados assuntos. Estou para abrir um outro também falando sobre tecnologia, tá? Vou disponibilizar o link quando estiver aberto. Quem quiser entrar em contato comigo, pode entrar em contato também, se não pelo Facebook, quiser entrar em contato através do meu e-mail, o mesmo é anacarla.araújo2803@gmail.com.